Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, dentro aí, obviamente, desse cenário de pandemia, né? Mas vamos indo, Patrícia. Patrícia, os preços médios dos produtos da cesta básica caíram no mês passado em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. No acumulado do ano, a situação é praticamente inversa, com alta em 14 municípios. Que conclusões a gente pode tirar a partir desse levantamento feito pelo DIEESE, Patrícia? Então, quando a gente olha os resultados do mês de julho, né, eles parecem ser favoráveis, uma vez que houve queda em 13 capitais, onde o DIEESE realiza a cesta básica, a pesquisa de cesta básica de alimentos. Porém, para a gente observar esse resultado, é preciso um pouco mais de cautela, porque os dois produtos que mais puxaram a cesta foram o tomate e a batata. E eles são dois produtos in natura. E eles, ao longo do ano, eles têm forte oscilação de preço, os dois têm fortes oscilações de preço por conta dos períodos de safra, ou entre safra, ou por problemas climáticos. Porém, acho que a nossa atenção ela pode se voltar para os produtos que tiveram alta. E aí sim, o leite, o arroz e a carne, que vem mostrando altas consecutivas ao longo do ano e que são 3 bens essenciais para as famílias brasileiras. Como você disse, né, no ano, 14 capitais tiveram alta. Mas se a gente olhar especificamente em São Paulo, o leite ele já subiu em 2020 20%, ou seja, ao longo de 7 meses, ele está muito acima da meta prevista de inflação. O feijão carioquinha, que entre junho e julho mostrou queda de preço, ele já subiu 16%. A farinha de trigo, 22%. O óleo de soja e café, 12%. E o arroz, 6%. Então, as famílias brasileiras elas vêm sentindo no bolso o aumento dos preços dos alimentos. A inflação que foi divulgada mensal pelo IBGE, ela é muito baixa. E aí a sensação que se tem é que não tem inflação. No entanto, quando você vai para o mercado, você vê que você está pagando muito mais caro e todo mês cada vez mais caro pelo alimento. Se a gente fizer uma comparação, o INPC entre junho e julho foi 0,42 e no ano ele acumula uma alta de 0,80 e a gente já falou aqui o leite 20%. E o leite é um produto essencial. E a gente precisa entender que esse número de inflação que o IBGE divulga é um número que contém vários produtos, é uma grande média. E os aumentos dos itens básicos de alimentação, eles acabam diluídos com outras quedas de outros produtos, por exemplo, como eletrodomésticos, produtos que hoje estão sendo menos consumidos. Então, na média, fica muito baixa. No entanto, o bolso do brasileiro sente muito o aumento da inflação. E é por isso essa queixa geral de que a inflação não sobe, mas as pessoas estão pagando mais para comer. Pois não. Isso, né, Patrícia, aliado ainda a um cenário de desemprego, né, de alta do desemprego e também de queda do rendimento médio do trabalhador. E também as pessoas que têm sido admitidas, o salário de admissão é menor do que o salário da pessoa que foi demitida. Então, a gente ainda tem, para os mais pobres, como você destacou, os produtos que pesam mais no orçamento subindo, né, mesmo com a taxa média da inflação muito baixa. É um cenário bem preocupante, não, Patrícia? É muito preocupante. Se você olhar que uma cesta em São Paulo, ela custa R$ 484 para alimentar uma pessoa,
E para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, a gente podia estimar um gasto de R$ 1.440, que é um valor muito acima, primeiro, do salário mínimo e segundo, do auxílio emergencial, né? Para comprar a cesta, o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele gasta metade do salário dele só para comprar a alimentação dele. E aí, com isso, o Diese estima um salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas no valor de R$ 4.400. Então, como você mesmo falou, numa situação de pandemia, onde você tem, desde abril, porque os dados da PNAD mostraram que mais de 8 milhões de pessoas perderam seus empregos e não tem perspectiva de volta a eles. Pensando que as pessoas perderam renda e os alimentos vão subindo, é uma situação que penaliza mais uma vez as pessoas, as famílias com menor renda, as pessoas que têm uma inserção mais vulnerável no mercado de trabalho. São elas que estão sendo penalizadas com esse aumento de alimentos básicos e essenciais. E para alterar esse cenário é preciso uma ação mais efetiva por parte do Estado, porque a economia sozinha não vai se recuperar. Não tem nenhuma perspectiva de que a economia possa se recuperar. A gente viveu, antes do período da pandemia, os anos de 2018, 2019, deixando a economia livre para ela agir, e nós não fomos a lugar nenhum. Pelo contrário, o cenário que se observou foi um aumento da informalidade, um aumento da precarização do trabalho, contratos intermitentes, inseguros para o trabalhador. Então, realmente, se não tiver uma ação efetiva, um olhar do governo para as famílias mais pobres, né, que já estão sendo penalizadas, porque são pessoas dessa família que estão morrendo na pandemia, que não conseguem muitas vezes acesso à saúde, são essas pessoas dessa família que estão pagando mais caro para comer, porque para elas esse dinheiro faz diferença, né? E são elas que estão sendo penalizadas no mercado de trabalho. Enfim, é injusto esse peso que se coloca para as famílias de baixa renda. Tá certo, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.